Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o balanço das eleições 2016 para o PRB. Eu entrevisto o deputado federal Marcelo Squassoni, eleito pelo PRB de São Paulo. Ele foi coordenador de campanha do candidato à prefeitura, Celso Russomano. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Vamos começar com o balanço que foi feito do resultado no primeiro turno para os candidatos do PRB, que foi um resultado muito bom. Vocês cresceram expressivamente, tanto na eleição de prefeitos e também de vereadores Brasil afora, sem falar na possibilidade da eleição do Crivella no maior lugar de votos, né, em todo o Brasil, o segundo maior lugar, que é o Rio de Janeiro. Né? Bom, mas eu quero saber, nessa análise, a que vocês no PRB atribuem esse sucesso eleitoral? O partido tem uma organização desde uns 6 anos para cá, que o presidente Marcos Pereira, hoje ministro, começou a tratar em todo o Brasil, levando o partido como se fosse uma empresa. E isso fez com que a gente tivesse bastante sucesso na organização do partido, né? Não foi tratado como uma coisa partidária local, como se fosse um grupinho, né, de políticos só. Foi tratado como uma empresa, com seriedade, com regras, com objetivos e determinando para que cada dirigente partidário na sua região alcançasse o mínimo necessário para que o partido crescesse como cresceu nessa eleição. Hoje nós temos a certeza que dentre os 10 maiores partidos do Brasil, o PRB foi o que mais cresceu nessa eleição. Agora, mas São Paulo não deu certo. Então vamos falar sobre a candidatura do Celso Russomano, que começou tão bem, com uma posição extremamente confortável nas pesquisas, com bastante folga em relação aos demais candidatos, e depois naquela queda progressiva que resultou que ele não teve chance e não foi uma diferença pequena do primeiro colocado, do Dória, foi expressiva. O que é que explica a derrota do Celso Russomano em São Paulo? Bom, a gente tem que lembrar que a campanha começou bem antes dos 30 dias finais aqui, né? E lá atrás, quando foram montados os partidos, o governo do estado, com toda a sua força, né, e pujança, conseguiu trazer para o candidato Dória quase que todos os partidos grandes. Então, eles tinham os 6, a gente pode, para computar o tempo de televisão, valem os 6 maiores partidos. Eles tinham os 6 maiores partidos com eles. Enquanto a gente tinha 8 comerciais por dia para o Celso Russomano, o PSDB tinha 40 comerciais. Então, é uma diferença muito grande, né, do ponto de vista de mostrar seu trabalho para o eleitor. Depois, durante a eleição, nós tivemos alguns erros, não podemos tirar o mérito também dos outros, né? Mas nos últimos dias, quando houve aquela queda maior mesmo, que a gente bem viu, acentuada. foi bastante acentuada, houve um problema pontual, que foi a Marta Suplicy utilizou o tempo de TV dela, de todos os comerciais, para falar mal do Celso Russomano. Especificamente falando mal do restaurante que ele era sócio lá em Brasília. Todos os comerciais. E nós tivemos um azar do juiz eleitoral entender que nós erramos na condução do nosso comercial e também tirou do ar por 2 dias os nossos comerciais. E aquela história que envolveu o Russomano, aquele vídeo, né, tanto nas redes sociais, aquilo que apareceu, ele tendo um desentendimento com uma moça, uma caixa de supermercado, chamando a polícia por conta do desentendimento ali, ou mesmo a multa do Procon para uma empresa dele. Isso acabou com aquela simbologia do Russomano de defensor do consumidor? Olha, eu não acredito, Maria Lídia, nisso. Eu acho que o Celso ele tem um trabalho excepcional com o consumidor durante todos esses anos de vida pública dele. O que aconteceu especificamente com aquela moça lá foi um vídeo editado. Ele estava defendendo o consumidor mais humilde e dizendo para ele que ele poderia sim comprar o produto individualmente. Então, mas isso foi mal utilizado, né, ou bem utilizado pela oposição e acabou sendo viralizado contra o Celso. Então, eu acho que são erros. Mas isso, para usar a sua expressão, é uma questão pontual que também teve peso? Teve peso. Algumas coisas tiveram peso. O Uber teve um peso que não foi muito bom para nós também, lógico. Ele tentou colocar de uma maneira que ele queria regularizar o Uber, ele não queria acabar com o Uber, mas aí foi vendido
para a população que ele queria acabar com o Uber. Então isso realmente atrapalhou um pouquinho. E no né? seu caso, né, o coordenador também teve aí denúncias que foram exploradas pelos adversários, mas elas existem, né, de um empresário lá do Guarujá, por emissão de notas frias para contas de campanha, etc. E também em relação a Docas de Santos, que uma pessoa que seria sua cota pessoal, também teria sido flagrada em irregularidades. Isso tudo acontecendo numa campanha, com o coordenador da campanha, pode pontualmente ter atingido a candidatura Russomano? Também pode, mas o meu caso é muito menor do que esse aí. É um caso simples, é uma nota fiscal que uma pessoa que prestou serviço para mim me entregou a nota fiscal e ele utilizou a nota fiscal de uma outra empresa, de um colega dele. E eles tiveram um desentendimento entre eles e esse cidadão fez uma denúncia. Eu mesmo levei a denúncia para a Polícia Federal e eu fiz a denúncia contra eles. Então, o meu caso é muito simples, eu não tenho nada contra mim. Agora, não, eu só quero saber, assim, do ponto de vista da peso. Então, o senhor mostra que várias questões podem ter, sim, cada uma de per si pesado contra o Russomano. Mas vamos falar agora do partido. Se em São Paulo o partido não foi tão bem sucedido assim, por uma, digamos, resistência dos paulistas à imagem religiosa do PRB, que teve a sua origem, né, de alguma forma ligada à Igreja Universal Reino de Deus, isso pode ter acontecido? Eu acho que pode. Eu sou católico, por exemplo. Nunca participei da Igreja Universal, assim como outros 12 deputados. Nós somos 22 deputados federais, 12 não são evangélicos. Eu acho que é um pouco do preconceito que existe contra a Igreja Universal, né? Isso fica sempre sendo martelado a cada eleição e o mesmo assunto. O sucesso do Crivella no Rio de Janeiro está desmistificando isso. Mas ele também toda hora se desliga para mostrar que ele não vai colocar no governo dele representantes da Igreja Universal Reino de Deus. Ele faz questão de falar isso. Mas, Maria Lídia, eu quero saber quem e que religião é cada secretário do governo do estado de São Paulo. Que religião tem cada secretário do município de São Paulo? Acho que isso é o preconceito que se faz contra essas pessoas. Contra a Universal. E contra o Universal. Eu não tenho nada para defender a Universal aqui, eu não sou membro da Universal. Mas eu estou falando mas tem uma coisa como também. político. É injusto o próprio isso. bispo Edir Macedo publicou um livro e eu vi uma frase dele que foi destacado por muita gente, não agora, mas em 2012, que o livro é O Plano de Poder. E nesse livro ele fala a potencialidade numérica dos evangélicos como eleitores pode decidir qualquer pleito eletivo, tanto no legislativo como no executivo. Isso é uma conclamação aos fiéis da igreja, né, para que eles votem nos candidatos, porque podem decidir. Isso também não pode pesar contra o PRB? Eu não acho que é contra, porque o PRB tem demonstrado claramente o seu crescimento. O PRB é um partido sério, não está envolvido em nenhuma denúncia dessas que todos veem na televisão, da Lava Jato e outras qualquer. Nenhum deputado do PRB de federal é processado criminalmente. Nenhum deputado do PRB tem processo criminal no STF. Então, acho que nós temos aí um passo à frente de outros partidos que já estão todos envolvidos em toda essa lama que o Brasil tem vivido. E a gente tem tentado construir um caminho novo, uma política nova. E claro, vamos apanhar bastante, porque ainda não tem o tamanho, né, dos grandes partidos. Mas estão crescendo. Estamos crescendo. Estão crescendo. E eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos, a clareza com que o senhor expõe as suas ideias. Muito obrigado, Maria Uma boa Lídia. noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigado a todos.